imagem e semelhança de Deus, né? Fomos feitos imagem e semelhança de Deus, ou seja, fomos criados imagem e semelhança de Deus. E nós fomos criados para isso, para amar, para adorar e servir a Deus. Nós somos criados para isso, para amar e conhecer a Deus, para servi-lo. O Catecismo da Igreja nos ensina isso, que nós fomos criados para isso. E eu e você fomos criados imagem e semelhança de Deus. Fala para o seu irmão, você é imagem e semelhança de Deus. Ah, você não convenceu ninguém. Fala, você é imagem e semelhança de Deus. Diga lindão, lindona. Nós somos criados imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Então, se nós fomos criados imagem e semelhança de Deus, a palavra de Deus vai dizer que Deus é, diga santo, vai, Deus é. Se nós somos criados imagem e semelhança de Deus, então Deus é. E se Deus é santo e nós somos imagem e semelhança dele, a Rafa nos dizia que nós fomos criados e é nosso primeiro chamado, nossa primeira vocação, fomos chamados à vida, mas somos chamados a nossa vocação à santidade. A santidade. Então nós somos imagem e semelhança de Deus que é santo. E se Deus nos fez imagem e semelhança dele, é porque ele quer que sejamos santos. Essa é a vontade de Deus para nós. Eu não sei o que Deus quer de mim, o que Deus quer de mim, você sabe o que Deus quer de você? Sim ou não? Diga que eu seja santo. Esta é a vontade de Deus, que sejamos santos, porque no céu só entra os puros de coração. Os puros de coração são santos. Somente os santos entrarão no céu. E se Deus nos criou para isso, aqui nós temos que ter luta, e Deus nos dá os meios para ser santo. Deus nos dá os meios. Deus nos dá os meios para a santidade. Quem aqui já é crismado? Levanta a mão, lá no alto. Amém. Quem aqui é batizado? Levanta a mão lá no alto. Isso. Qual é o dia do teu batismo? Oi? 29 de setembro? É, dia de São Miguel Arcanjo. É, né? É, dia de São Miguel. Quem mais lembra da data do batismo? Eu vou dizer com boca cheia, porque eu descobri. 4 de maio. Dia 4 de maio, Luciano foi batizado. Quem que mais lembra aí da data de batismo? Essa data é a data que tem que ser comemorada. Não é o dia que você nasceu, também, mas a data mais importante é o dia do nosso batismo. Por que é o dia do nosso batismo? Por quê? Porque nos tornamos filhos de Deus. Nossa, eu estou só dando uma repassada no que a Rafa já falou, para não poder entrar na minha ali. A Rafa pregou já isso aqui, tá? Fala para o irmão e fala, é o dia que nos tornamos filhos de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos fala que nós estávamos em trevas e hoje vivemos na luz. Se estávamos em trevas e hoje vivemos na luz, é porque a luz adentrou. A luz adentrou. E é no dia do nosso batismo que a luz do Espírito vem para iluminar e expulsar todas as trevas da nossa vida, ou seja, as trevas do pecado. Porque eu e você fomos criados, nascemos no pecado, nascemos e fomos gerados no pecado. Qual pecado? O pecado da origem.
Pecado da origem, pecado lá de Adão e Eva. Nós nascemos com esse pecado. O batismo ele vem para apagar esse pecado, para encerrar esse pecado. O batismo é para isso. E outros, o catecismo da igreja vai nos ensinar, que eu ainda vou falar sobre isso. Mas eu queria falar da luz, porque quantos de nós não andamos nas trevas e precisamos da luz? Precisamos da luz. Somos batizados, recebemos a luz do Espírito. No dia do nosso crisma, e recebemos a confirmação. A luz adentra de novo as trevas. Adentra de novo. Somos libertos novamente e enviados para a missão. Que missão? Pregar, ensinar, levar Jesus aos outros. Essa é a missão de um crismado e de um batizado. Fazer com que Jesus seja amado e conhecido. Essa é a nossa missão. Essa é a minha missão e essa é a tua missão. Diga, a minha missão, como batizado, é tornar Jesus conhecido. E amado. Diga, a luz que habita em mim. Tem que iluminar a vida do outro. Quantas vezes nós encontramos umas pessoas que, meu Deus, parece que com ela vem uma névoa preta junto, né? Assim, você chega perto de você, assim, parece que já escurece. E você fala, ai meu Deus, que já chega a dar até uma depressão na pessoa. Dá um desânimo só de olhar na pessoa. É ou não é verdade? Os espíritas dizem que é energia negativa, nada a ver. A pessoa está sem Deus mesmo, né? A pessoa está sem Deus. Só que quando uma pessoa está escurecida interiormente, nós trazemos esta luz que é o Espírito Santo, e esta luz que está em nós tem que iluminar o outro. Quem que já ouviu aqui na Crisma, o bispo Dom Sérgio, ele sempre canta essa música. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou, canta junto, vai, jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Agora veja. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tuas mãos, em tua lei, em tua luz, Senhor. De novo, do começo, lá vai. Sim, eu quero, vai. Canta isso, vai. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda, jamais se esconda e não se apague, e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua lei, em tua luz, Senhor. Esta luz que habita-nos, que está em mim, está em você, tem que iluminar o outro. Eu revivi agora quando o Dom Murilo deu aquele tapinha no meu rosto. Ele termina e dá um tapinha, né? Tá. Deu 2 em mim. Dom Murilo. Fui crismado por ele. Ali eu não entendia e não sabia o que Deus na verdade queria de mim. Mas a graça de Deus, a luz que habita em nós, não nos deixa parar quieto. Nós vamos descobrir isso ao decorrer da pregação. Não nos deixa parar quieto, e nós, em Deus, esta luz vai nos conduzindo e vai levando e vai conduzindo o outro também. Quantos de nós não fomos trazidos para a igreja por outra pessoa? É ou não é verdade? Sim ou não? Você lembra quem foi luz na tua vida para trazer você para a igreja? Sim ou não? Lembra? Você reza para essa pessoa?
Essa pessoa foi luz na tua vida. É esta luz aqui, ó. Esta luz. Essa luz de Deus que está dentro da pessoa e que te leva para Deus. E é você que carrega, é portador da luz divina, é portador da graça de Deus, portador do Espírito Santo que vai conduzir o outro à luz de Deus, ao caminho da luz. Não, entenda, o caminho da luz não é aquele caminho da luz lá, é o caminho da luz. Tá bom? A pessoa fala, o Luciano falou que o caminho da luz é bom, daí vai lá no centro. É o caminho da luz de Deus, tá bom? Aquele é o caminho das trevas. E nós temos essa missão como batizados de conduzir o outro para a luz. Para a luz. Vamos cantar mais uma vez essa canção? Só o refrãozinho, só esse começo aqui, né? Eu quero que você lembre da pessoa que te levou para Deus. Quero que você lembre. Eu lembro quem que me levou para a igreja. Quem que me levou para a igreja foi minha irmã, a Ariana, e o Ronaldo. Foram os dois que me levaram para a igreja. Eu estava curioso para saber que era Deus, que era Deus, quem que era Deus, e saber quem que era aquele tal de carismático que ficava pulando dentro da igreja, e eles me levaram a conhecer, né? E eu estou doido até hoje. Né? Entrei junto no barco e estou até hoje, né? Ela me levou, né? Hoje até peço que rezem por eles, porque meu cunhado está com esta praga, né? Pegou, está isolado, e ela também, e as crianças também, os 4 filhinhos, né? Era para eles estarem aqui, mas estão isolados em casa. Rezemos por eles, para que Deus tenha misericórdia, a misericórdia de Deus alcance, né? Mas eu fico tranquilo, meu coração tranquilo, porque eu sei quem é Deus, né? Eu sei que se for da vontade, tudo que acontecer é da vontade de Deus. E sei que é uma família que está em Deus. Por isso eu não me preocupo. Agora, se eles não estivessem em Deus, eu estava desesperado. Mas eles estão em Deus. Então eu fico tranquilo. Eu sei que quem conduz todas as coisas é nosso Deus. Amém? Então feche os teus olhos. Eu vou lembrar deles aqui, que me levaram para Deus. E nós vamos cantar. Isso. Quero que você lembre da pessoa que te convidou a primeira vez para você voltar para a igreja. Primeira vez para você voltar para a igreja, para você voltar para Deus. Você lembre dessa pessoa. Lembre dessa pessoa que te conduziu, que foi luz. E quantas pessoas no nosso dia a dia não são luz na nossa vida, né? Não são luz na nossa vida. A gente está lá cabisbaixo, está lá no fundo do poço. A pessoa vem com uma palavra, ela te acalma. Com uma palavra, ela te levanta. Não é ela, é o Espírito que habita nela. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que habita a luz que vem iluminar as trevas que estão na minha vida. Canta só o refrãozinho. Só o refrãozinho. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tuas mãos, em tua lei, em tua luz, Senhor. Mais uma vez. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua
mãos, em tua lei, em tua luz, Senhor. Fala assim: Jesus, visita esta pessoa que eu trouxe agora no meu coração. Essa pessoa foi tão importante no início da minha conversão. Jesus, toca ela, visita ela, ilumina ela. Amém. Agora olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim para ele, assim, para ela, fala assim: eu vou ser luz na tua vida. Você não convenceu essa pessoa. Só o desânimo que ela falou para você, já pensou, estou lascado, né? Fala assim: eu vou ser luz na tua vida. Amém. Veja o que você se comprometeu aí. Você se comprometeu a rezar por essa pessoa o resto da tua vida. Você se comprometeu a ir atrás dessa pessoa se ela se afastar de Deus. Você se comprometeu agora, se você vê ela enterrada no pecadão lá, fazendo bagunça, você chegar e falar para ela. Você se comprometeu, sabia disso? Você fala assim: ai, ai, ai. Às vezes ele fica com medo, né? Aquele respeito humano, aquele medo de chegar e falar: ó, você está errado, você está indo para o inferno desse jeito, a gente fica com medo, com vergonha, né? Ai, eu vou lá, vai me xingar ainda. Nem que xingue. Tem que ser luz na vida do outro, ser luz. Tá vendo que o outro está cabisbaixo, triste, abatido? Chega lá. Não, mas deixe, né? Não, chega lá, dá um abraço, conversa. O que está acontecendo? Não quer contar? Ah, não quer contar, beleza, mas você vai cavocando, a pessoa conta, né? Deus dá os seus jeitinhos, né? Deus dá o seu jeito de agir na nossa vida, amém? Mas que nós sejamos luz na vida do outro, não trevas, não as trevas, mas luz. Pessoas que querem ser as trevas na tua vida, afaste-se das trevas, né? Afaste-se, não deixe essas pessoas entrar na tua vida, mas você seja luz para esta pessoa, amém? Nós vamos falar da luz aqui e tal, tá bom? De como que chega a eletricidade aqui. Não, estou brincando. Amém. Pega a palavra de Deus comigo em Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 17. Amém? O socorro. Arrancaram Romanos aí? Amém? Bíblia da Ave Maria 1456. As outras traduções eu não sei. Então vamos lá. O Espírito dá a vida. De agora em diante, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio Filho, numa carne semelhante à do pecado. Condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo em verdade está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, Ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará a vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis, pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus, e se filhos, o Padre disse isso, também herdeiros e co-herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra de Deus, dá um beijo na tua Bíblia. Aquele que tem o Espírito de Deus pertence a Deus, mas aquele que não tem o Espírito de Deus não pertence a Deus. Não pertence a Deus. Nós falávamos do batismo, a Rafa falou do batismo também no início, mas quero falar algo do batismo, sobre a graça santificante, a graça da santificação, que é o Espírito Santo que santifica o homem. Que santifica o homem. Quando nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. Naquele dia, o Espírito Santo veio habitar em nós. Por isso nós somos templo do Espírito Santo. Até quero pegar esse livro aqui, acho que o Guilherme vai pregar também em cima dele, onde o doutor da igreja, o santo doutor Angélico São Tomás de Aquino adverte, e ele diz que no momento do seu batismo foi convenientíssimo que o Espírito Santo descesse sobre Jesus em forma de pomba, para significar que todo aquele que recebe o batismo de Cristo se converte em templo e sacrário do Espírito Santo. Fala para o irmão aí: você é templo e sacrário do Espírito Santo. Ah, você não convenceu ninguém. Fala assim: você é templo e sacrário do Espírito Santo. Chacoalha ele, chacoalha para ele acordar. Fala: você é templo e sacrário do Espírito Santo. Fala: você não é qualquer coisa. Fala para ele, fala: você não é qualquer coisa. Diga: Deus está em você. Presta bem atenção no que você está falando. Fala assim: Deus está em você. Fala assim: o Espírito Santo está em você.
Diga: o Espírito Santo mora em você. E você não está convencendo ninguém. Olha bem nos olhos dele e fala assim: o Espírito Santo mora em você. Fala assim: você está entendendo? O Espírito Santo mora em você. Ele está em você. E ele vai continuar dizendo: converte em templo do sacrário do Espírito Santo e deve levar uma vida cheia de simplicidade, de candura, como a da pomba, como adverte o próprio Cristo no Evangelho. E foi também convenientíssimo que no batismo de Cristo se ouvisse a voz do Pai manifestando sua complacência sobre ele, porque o batismo cristão, do qual foi figura do Batista, se consagra pela invocação e pela virtude da Santíssima Trindade, e no batismo de Cristo se manifestou todo o mistério trinitário, a voz do Pai, a presença do Filho e o descenso do Espírito Santo em forma de pomba. E note-se finalmente que o Pai se manifestou muito oportunamente na voz, porque é o próprio Pai engendrar ao verbo, que significa a palavra. Daí que a mesma voz emitida pelo Pai dá testemunho da filiação do verbo. Repete de novo para esse irmão, fala: Deus está em você, Deus habita em você. Kairos passado eu falava sobre a união hipostática. E aí, não vou pegar aqui, mas vou falar de cabeça aqui mesmo. Aí está um dos motivos que Satanás te odeia. Fala pro irmão aí, fala: o demônio te odeia, porque você recebeu a união hipostática. O que é isso? Deus habita em você. Deus veio habitar em nós através do batismo. Sim, nós dizemos: Deus habita, Deus habita o nosso coração, Deus habita a nossa alma, Deus habita a nossa vida, Deus está morando em mim, eu estou cheio do Espírito Santo, vem em mim qualquer problema, qualquer dificuldade, né? Bate no peito e venha, porque eu estou cheio do Espírito Santo, né? Mas há uma coisa que... Me diga uma coisa: o Espírito Santo pode ir embora da nossa vida? Sim ou não? Sim ou não? Ele pode ir embora, sim ou não? Como? Oi? Pelos pecados mortais. Quando eu estou em pecado mortal, como a igreja nos ensina, que nós perdemos a graça santificante. Nós perdemos essa graça santificante. E qual é esta graça santificante? A graça santificante é a que nós recebemos lá no batismo, porque o Espírito Santo vem para nos santificar. Ele vem para nos santificar. Então, quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, nos tornamos santos. A Rafa falava sobre isso aqui, nos tornamos santos, somos santificados pelo Espírito Santo, somos santos. Mas o pecado mortal tira esta graça santificante. E como é que nós vamos receber novamente o Espírito Santo? Através da confissão. Fala por irmão, através da confissão. Se você não for para a confissão, irmão, fala para ele: você está sem o Espírito. Fala para o irmão: se você não está comungando, irmão, está sem o Espírito. O Espírito Santo vem auxílio, vem auxílio.
mas ele não está morando, porque quando eu estou em pecado mortal, eu, como diz a Rafa, eu expulso Deus da minha vida. Deus Espírito é expulso da minha vida, então ele é retirado da minha vida. Ele caminha ao meu lado, ele cuida de mim, mas eu estou fora da graça. Estou fora da graça. O perdão da palavra, eu sou uma pessoa desgraçada. Quem não tem graça é uma pessoa desgraçada, sem graça. É verdade. Então eu estou longe da graça de Deus, a graça caminha ao meu lado. Aí quando eu volto para a confissão, quando eu me arrependo, quando eu tenho a contrição verdadeira no meu coração, eu me arrependo dos meus pecados e eu volto para a confissão, eu volto para Deus, eu volto ali eu recebo, quando o Padre me dá a absolvição dos meus pecados, eu recebo novamente a graça santificante. Eu recebo novamente, então eu estou na graça de Deus. Por que para receber as indulgências plenárias nós temos que, a igreja nos ensina que nós temos que estar na graça. Na graça. Para comungar nós temos que estar na graça. Nós não podemos comungar em pecado. Nós temos que estar na graça, ou seja, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Eu tenho que estar cheio da graça de Deus para que eu possa ir para a comunhão, para que eu possa comungar Jesus verdadeiramente, e não de uma forma, porque eu vou estar escarnecendo, quando eu comungo em pecado, eu estou crucificando Jesus novamente, eu estou escarnecendo, eu estou cuspindo, eu estou pregando ele na cruz, eu estou o açoitando novamente, eu estou participando daquilo, estou fazendo tudo de novo com ele, quando comungo em pecado mortal. Então é preciso voltar à graça santificante. Fala para o irmão, se você está longe da graça, volta para a graça, irmão. Volte para a graça santificante. A confissão, o sacramento da confissão nos devolve essa graça santificante. Não vou pegar aqui na palavra. A cura de Naamã, eu tenho dificuldade de falar o nome desse cara. É Naamã, tá certo, né? Naamã, né? Pois é. Ele foi até o profeta e pediu que fosse curado da lepra. Vocês conhecem essa história, sim ou não? É bíblico. Ele foi até o profeta lá, o profeta Eliseu. Eu confundo Ezequiel com Elias, né? O profeta Eliseu, ele vai até o profeta e pede para que ele seja curado. E o profeta não vai atender ele, porque o profeta estava ocupado com outras coisas lá, e estava lá lidando com as coisas dele, né? Erguendo poste, carpindo, roçando, sei lá o que estava fazendo. E não pode atender o abençoado naquela hora. Mas ele dá um recado. E diz para Naamã, ele diz assim: fala para ele que ele vá até o rio Jordão e se banhe 7 vezes no rio, para que ele seja curado. Naamã sai de lá, um cara importante, né? Diz, mas qual é? Eu chego lá, eu sou o cara, chego lá tudo leproso, cheio de ferida. Aí o cara pega e fala para mim, vai lá e se banha 7 vezes no rio. E se banhar num rio ainda? Ah, não. Eu cheio de ferida, capaz de pegar uma bactéria, né? Capaz de pegar uns bichinhos por dentro das feridas ali. E ainda ele estava todo leproso. Mas ele obedece, tá? Eu vou tomar banho. Vai fazer o quê, né? Vai lá e mergulha no rio e toma banho, né? Vai lá, se mergulha 7 vezes e tal. E sai de lá, e o que acontece com ele? Ele é curado, sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Ah, vocês conhecem a história? Ele é curado. Então ele é curado. E por que 7 vezes? Então quantos são os dons do Espírito Santo? Ufa, todo mundo fez a crisma aqui. Quantos são os dons? 7. A igreja nos ensina que os nossos pecados, São Francisco de Assis, ele diz o seguinte, quando falam para ele, dizem para ele assim,
Poxa, você se junta com os leprosos, você beija os leprosos e tal, você dá... E ele falou, não tem diferença nenhuma de nós para com eles. Mas por quê? Porque a lepra deles é externa, a nossa é interna. E o que é? É o pecado. A lepra na nossa vida não é nada mais, nada menos que o pecado. Nós somos cheios de pecado. Então, quando diz, vai lá e se banha no rio 7 vezes para ser curado. Vai lá, se banha para ser limpo dessa lepra. Quando as pessoas vêm aqui na comunidade para atendimento, a primeira coisa que eu pergunto, faz quanto tempo que o senhor e a senhora não confessa? Então vai se banhar no rio. Primeiro passo da cura, confissão. Não tem outro caminho. Não tem. Chega, Luciano, minha vida está assim, está assado, está virado no avesso, está desse jeito, está dessa forma, estão fazendo trabalho para mim, sempre chega aqui com macumba nas costas, né? Estão fazendo macumba porque eu estou macumbiado, porque eu estou não sei o quê, porque fizeram trabalho, porque pegaram, porque... Eu falo, tá, me faz um teatro, né? Eu falo, pera lá só um pouquinho, faz quanto tempo que não confessa? A pessoa até leva um susto, fala, mas credo, achei que ia fazer um jiriguidum aqui, eu ia sair liberto daqui, ia dar uns gritos, virar os olhos aqui, mas manda eu confessar. É isso que Naamã fez quando olhou para o profeta e falou, mas qual é? Me manda banhar no rio. Me manda banhar no rio para ser curado da lepra. Assim é o sacramento da confissão, porque o sacramento da confissão coloca você novamente na graça de Deus, ou seja, o Espírito Santo habita novamente o teu coração, habita a tua alma, habita a tua vida, habita a tua casa, e aonde você passa as pessoas são cheias do Espírito Santo. Fala para essa pessoa, aonde você passar, irmão, aonde você passar, você vai inundar os lugares, as pessoas vão ser cheias do Espírito Santo. Diga assim para ela, mas você precisa se banhar 7 vezes. Não é que a pessoa está fedida, mas tem que se banhar, tem que ir para o sacramento. Aí quando a gente fala, vai para o sacramento da confissão, primeiro aí nós vamos fazer um caminho de cura interior, nós vamos fazer um caminho de cura e libertação, nós vamos caminhando na tua história, na tua vida, para que você faça um caminho de cura, um caminho de libertação. A pessoa já se esperneia, fala, né, não vou voltar mais lá. Aí você encontra a pessoa arrebentada na vida por aí. Eu digo, como é que vai a vida? Do mesmo jeito, pior. Se confessou, não deu tempo. E tem gente que chega aqui com 10 anos que não se confessa, com 20 anos que não se confessa, está vivendo uma vida desgraçada. E você fala, você está comungando. Eu vou na missa e recebo a hóstia. É uma pessoa que está vivendo uma vida afastadíssima de Deus, que é só ir se banhar, só procurar o sacerdote e ir mergulhar na graça de Deus, porque o sacramento da reconciliação com Deus te devolve essa graça, te devolve a graça, te santifica novamente. Já começa a santificação, por quê? Porque nós vamos para um processo de humilhação. Um processo de humilhação. Você começa a olhar para os teus pecados, você tem que contar, né? Você chega lá, é um homem que está lá, mas não é Jesus que está lá, o persona Christi está lá para absolver você dos seus pecados. E você pensa, puxa, viu, vou ter que contar esses negócios feios que eu fiz para o padre, e agora? Já começa um processo de santificação aí. Então, o Espírito Santo, e é o Espírito, depois o Guilherme vai falar, se Deus quiser ele vai chegar, ele vai falar do Espírito que convence da verdade. Eu vou deixar que ele que fale, né? Também não vou falar da fortaleza porque é o Luciano que vai falar, mas é o Espírito Santo que leva você a reconhecer esse pecador, leva você a reconhecer a tua lepra, a conhecer a tua mancha de pecado e ir até o sacerdote se confessar. Amém? Amém? Amém. Essa era só a introdução. Agora vamos para
as 4 visões da igreja sobre Pentecostes. 4 pontos que a igreja vê na palavra de Deus sobre Pentecostes. Aí nós vamos se deparar com a última que eu vou falar, que é a que eu quero me deter um pouco mais. Primeira, a igreja vê, o batismo no Espírito Santo, ou seja, como a palavra de Romanos 8 vai falar, que todo aquele que é batizado no Espírito, aquele que é batizado no Espírito pertence a Cristo. Então, eu estou negando a filiação. O batismo me devolve a filiação, me devolve a graça de Deus. A igreja vê de quatro formas. Primeiramente, são 4 pontos. Primeiro, sobre o olhar de São João, o Pentecostes joanino. Fala por irmão aí, Pentecostes joanino, porque é São João que vê dessa forma. Fala para ele, é São João que vê dessa forma. Amém. Então São João vai ver desta forma. Na visão de São João é chamado de Paráclitos, que no hebraico quer dizer advogado. Fala por irmão aí, no hebraico quer dizer advogado, Paráclitos. Diga o Paráclito, diga Paráclito. Diga é advogado. Advogado consolador, aquele que defende, aquele que está do teu lado. Então São João ele vai ver o Pentecostes desta forma: o Espírito Santo como consolador, como advogado, aquele que advoga, aquele que defende. A palavra de Deus, Jesus vai dizer: não vos preocupeis com o que é vez de falar diante dos tribunais, porque o Espírito falará através de vós, o Espírito falará em vós, Ele vos dará as palavras certas, porque Ele vai advogar. E o que é este tipo, esta visão de São João? Por que São João vê desta forma? É a confiança no Espírito Santo. É a confiança nele, é colocar a confiança no Espírito Santo, é confiar que Ele vai me dar a resposta certa, que Ele vai me trazer a solução certa para aquela hora, para aquele momento. É pedir o Espírito Santo. Espírito Santo, eu sempre ensino essa oraçãozinha e dá certo. Espírito Santo onipotente, ilumina a minha mente. Eu estava fazendo um retiro uma vez com a irmã Neuci, eu estava cantando com o ministério, no retiro dela, e ela ensinou isso. Ela fala: isso é uma oração infalível, você rezar: Espírito Santo onipotente, ilumina a minha mente. Certa vez eu indo para Itaiacoca, numa chácara onde ia começar a comunidade, eu com uma Paratyzinha, a bola, a Paraty do fogo, porque ela pegava fogo mesmo, fervia e levantava fumaça para todo lado, não tinha jeito, era a Paraty do fogo, e eu indo para Itaiacoca, lá pro lado da Ribeira, e tava uma patotinha dentro do carro, e daí os outros carros também e tal, e eu cheguei na frente de um mercadinho lá, a Paraty já ferveu tudo, eu parei. Não, na verdade ela não ferveu, acabou, eu achei que tinha acabado a gasolina, parou de funcionar a abençoada, e eu fiquei ali, falei: meu Deus do céu, e agora? Aí parou o seu Luiz, parou com a dona Clé. Não, o seu Luiz não estava indo, eu estava esperando ele ainda. Aí estava indo os outros também junto. Se eu não me engano, nós estávamos em 5 carros mais ou menos indo, e o seu Luiz ia um pouco depois. Aí eu falei: meu Deus, deixamos o mecânico na casa, deixamos o mecânico na casa, e agora fiquei na rua. E aí tudo que estavam comigo, as minhas crianças, a Rafa, a Jo, entraram dentro dos outros carros e foram, e ficou eu e minha esposa no carro na frente desse mercadinho, e eu sentado dentro do carro, falei: meu Deus, e agora? O que eu faço? Nós indo conhecer a chácara onde ia começar a comunidade e tal, Falei: nossa, nós estava tudo. Falei: o senhor me deixar para trás ainda, Falei: tá bom, que eu seja o último a conhecer então, Fiquei lá sentado na frente do mercadinho, o pessoal foi, e eu lá. Aí daí eu falei: vou pedir o telefone deles emprestado, porque lá não pegava celular.
Aí pedi o telefone do mercadinho emprestado, falei com o seu Luiz. O seu Luiz, Luciano, eu vou demorar um pouquinho, mas eu vou um pouquinho mais tarde, mas eu passo por aí, né? Mas eu daqui a pouquinho eu tô indo, só tô terminando umas coisas que já vou, eu já chego aí. Eu falei, tá bom, né? Fiquei faceiro, falei, bom, mecânico tá vindo, tá tudo resolvido. Fiquei lá, mas eu não sei esperar as coisas, né? Então eu fiquei lá em volta do carro andando e a Fran, sente, não fique nervoso, vai dar certo, né? Eu falei, eu vou ter que deixar essa coisa aí na frente, certo, né? E fiquei lá. Vamos pegar uma carona? Não, vamos esperar. Fiquei lá. Aí veio aquela voz da irmã Neuci na minha cabeça. Reze aquela oraçãozinha, Espírito Santo onipotente, ilumina a minha mente. Falei, vou rezar. Comecei a andar em volta do carro em espírito, com o terço na mão. Rezei o terço inteirinho rezando assim: Espírito Santo onipotente, ilumina a minha mente. E andando em volta da paradinha. Quando eu terminei, que eu disse glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, bomba de gasolina. Falei, duvido. Veio aquele negócio, veio assim, certeiro, bomba de gasolina. Eu falei, duvido. É coisa minha. Vai na bomba de gasolina que é lá o problema. Eu falei, não é. Falei, mas eu vou obedecer. Falei, andei em volta do carro, falei, onde é que é? Cadê? Onde é que é? Me conte. E onde que é a bomba de gasolina da Paraty? Falei, Espírito Santo, me fale onde que é a bomba de gasolina. E eu ficando nervoso com ele, já falei, me fale onde que é a bomba. E andei mais um pouco em volta do carro, embaixo do banco do passageiro traseiro. Falei, duvido que seja tão assim, né? Cheguei lá, levantei o banco, tinha uma rodinha assim, eu falei, não pode ser aqui. Fui lá e tirei a tampinha, tava lá a bomba, uma mangueirinha desengatada assim. Eu falei, deve ser essa mangueira. Perguntei para ele, é essa? Ele não falou nada. Falei, que vai essa. Enfiei de novo a mangueirinha, coloquei lá a bomba de novo, coloquei, bati na partida, pegou. Falei, glória, é essa mesma. Aí dei tchau pro povo, né? Mas eu faceiro, mais faceiro que égua com 2 putrinhos. Cheguei e falei pra ela, falei pra Fran, entra dentro do carro e vambora, apressado. Aí dei tchau pro pessoal do mercado e tal, tchau, Deus abençoe, obrigado pelo telefone aí e tal. Daí eu ia chegar lá ainda, avisar o seu Luiz e tal. Daí se o mecânico passar por aí, esse dia que eu já fui, tá bom, né? Entrei dentro do carro, bati na partida, andei 2 metros para ti, de novo. Falei, mas daí? Onde é que é o negócio agora? Na bomba de gasolina de novo. Falei, mas é demais. Eu engatei a mangueirinha aqui, o que aconteceu agora? Vai lá de novo. Fui lá, tirei a bomba de gasolina, a mangueira escapada de novo. Fui lá e carquei, marrei. Falei, agora eu quero ver. Bati na partida, mas aquela paratezinha pegou 120 na telrona. Fui embora. Então essa, fala pro irmão aí, fala assim, reza essa oração que dá certo. Espírito Santo onipotente, ilumina minha mente. E ele vem e ilumina mesmo. Isso é, Espírito Santo, o que eu vou dizer, o que eu vou falar. E agora, ele não aconselha a falar mentira. Ele ainda avisa, fala, você vai mentir. Mentira. Não adianta se dizer, mas uma mentirinha santa, é só para ajudar. Não existe. O pecado é mentira. Então se você estiver mentindo, não existe mentirinha santa, não existe inveja santa. Inveja é inveja, mentira é mentira. Tá bom? Fala por irmão, e não existem essas coisas. Amém? Então São João vai ver o Espírito Santo desta forma. O Espírito Santo que advoga, o Espírito Santo que defende, o Espírito Santo que está do teu lado, que diz, que vai dizer aquilo que você não saberia dizer, você não saberia falar, mas é Ele que fala, é Ele que advoga. Você acha que quem prega aqui na frente é o Luciano, é a Rafa que prega, vai ser o Luciano, vai ser o Guilherme? Não, é o Espírito Santo advogado. Quando vocês forem jogados na frente do povo e não souber o que falar, Ele falará através de vós, amém? Porque Ele é advogado.
advogado, defensor, consolador. São João vai ver o Pentecostes desta forma. Fala pro irmão aí, fala, entendeu, irmão? Vai rezar? Então fala para ele dizer a oração para você, para ver se ele aprendeu. Vai lá, 1, 2, 3 e... orar em línguas. Orar em línguas. Saiu nada. Amém. Segunda visão da igreja sobre Pentecostes, na visão de São Pedro. Fala para o irmão e fala agora na visão de São Pedro. São Pedro vai ver o Pentecostes de uma forma como sopro do Espírito, ou seja, pneuma. Fala para o irmão aí, ele vai ver como pneuma, o sopro do Espírito, um sopro. Fala para ele, sopro do Espírito. Ele vai ver desta forma, porque é o Espírito Santo que, por exemplo, lá eles estavam no dia do cenáculo, estavam todos fechados, não estavam? Todos por medo dos judeus. Estavam todos com medo dos judeus, com medo de sair. Pedro era um dos mais medrosos de todos. Pedro, que era tido como valentão, ele era o mais medroso de todos. Ele não falava, ele não pregava, ele não tinha esta coragem ainda de pregar, de falar de Jesus, de dar a cara a tapa, de se entregar por Jesus. Ele não tinha esta coragem. Mas no dia de Pentecostes, quem foi o primeiro que saiu pregar para fora? Foi? Diga Pedro, por favor. Diga Pedro. Pedro, isso. Quem foi que saiu pregar? Pedro saiu. Pedro, que era medroso. Pedro que tinha medo. Um medo no sentido de... Por quê? O que aconteceu com ele? Jesus disse que ele ia negar. Ele negou Jesus 3 vezes, mas não tinha Pentecostes, né? Então ele negou porque não tinha o Espírito Santo ainda. Não tinha a graça do Pentecostes. Não tinha graça de Pentecostes. Então, por medo, Pedro abandona Jesus na cruz. Na hora que Jesus é preso, Pedro o nega 3 vezes e some, fica de longe vendo. Mas Pedro não está lá aos pés da cruz, não está lá. Mas no dia de Pentecostes, lá Atos Apóstolos capítulo 2 vai narrar isso, que estavam eles todos fechados por medo dos judeus. Então de repente veio um vento impetuoso, desceu sobre eles como línguas de fogo. Eles ficaram todos cheios do Espírito Santo, falavam em línguas estranhas. Então a partir daquela hora todo mundo fala, eles estão bêbados. Pedro sai para fora e prega, e ali é contado 5.000 homens. A conversão fora mais ainda, né? Que foi estrondoso que aconteceu este Pentecostes. Foi estrondoso. Mas por que estou dizendo isso? Pedro vai ver desta forma como o sopro que levanta profeta. É o sopro que levanta profeta, é o sopro que levanta padre, é o sopro que levanta papa, e foi o qual levantou o primeiro papa da igreja. É o sopro do Espírito, aquele que levanta aquele que está caído. Vai dizer assim: levanta, acompanha, nutre, assiste, sustenta. E a pessoa, quando é levantada pelo sopro do Espírito Santo, a pessoa, quando ela é levantada por esse pneuma, pelo sopro, pelo ruá do Espírito, a pessoa, ela assume uma missão em Deus e ela termina esta missão. Ela não deixa para trás, ela não fica para trás, ela não deixa a sua cruz, ela não abandona o seu caminho. Se ela está casada, ela vai até o fim do casamento. Se ela está com problemas, ela enfrenta, ela não tem medo, ela vai e enfrenta aquilo que ela precisa enfrentar. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele tem que voltar ainda para o lugar onde ele foi crucificado. Pedro não fugiu depois disso. Por quê? Porque ele foi levantado pelo sopro do
Espírito. O mesmo sopro que a Rafa falava aqui, que levantou o exército de ossos secos, que fez com que eles recriassem carne novamente, voltassem à vida. É o mesmo sopro de Deus sobre as narinas do barro que fez Adão, fez com que ele tomasse vida. É o mesmo sopro. É o sopro que levanta santos, é o sopro que levanta homens corajosos. Esse é o sopro do Espírito, é o pneuma. A visão de Pedro, pela visão de Pedro, Pedro vê desta forma: levanta bispo, levanta seminarista e encoraja, para que, se o seminarista entra para o seminário, ele vai até o fim, até descobrir se aquela é a vocação dele. Ele vai até o final. Ele sustenta a pessoa, ele nutre a pessoa. Na visão de Pedro, a pessoa é colocada de pé. Ela é colocada de pé. Se ela está caída, ela é colocada de pé. A pessoa é colocada em pé. Veja a Virgem Maria, por exemplo. Diante da cruz, ela estava em pé, porque era cheia do Espírito Santo de Deus. É este sopro do Espírito que vem sobre eles e que sopra dentro daquela sala, sopra na vida daqueles homens, e Pedro sai, prega, e depois eles saem e fazem um estrago. É o mesmo sopro que levantou Paulo, o mesmo sopro. É onde Paulo recebe a graça, e até hoje ele sopra e levanta profetas, levanta servos, levanta padres, levanta papas, levanta santos. Até hoje é o sopro do Espírito Santo. Terceira visão da igreja, terceiro ponto de como a igreja vê biblicamente o Pentecostes, sobre o olhar de São Lucas. Fala por irmão aí, olhar de São Lucas. Diga: o Pentecostes lucano. O outro nós vimos é petrino. Fala Pentecostes petrino, na visão de São Pedro. Agora fala a visão lucano, que é na visão de São Lucas, e como São Lucas vê o Pentecostes. Amém? Esse Pentecostes, na visão de São Lucas, é o Espírito que adentra qualquer lugar. É o Espírito Santo que penetra a parede. É o Espírito Santo que entra dentro da cela para tirar malaco de dentro e fazer dele fundador. É o Espírito Santo que adentra qualquer lugar e toca o coração da pessoa para que ela se encoraje, para que ela se levante. É esta força, ou seja, ela traz à pessoa a fé carismática, que ela sai. O que é esse Espírito Santo? O Pentecostes, essa fé carismática. A fé, como vai falar em Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza daquilo que não se vê. Daquilo que não se vê. Traz a pessoa a ousadia no Espírito. É a fé carismática. Quero explicar aqui, né? Não é uma fé que a renovação carismática inventou, mas é uma fé avivada pelo Espírito. Amém? Fala por irmão, é a fé avivada pelo Espírito. Que fé é essa? É aquela fé que você não está vendo, mas você sabe o que vai acontecer. Amém? Você não viu ainda, você não viu a conversão daquela pessoa, mas você não desiste de rezar. Você não viu a graça acontecer, mas você não desiste de rezar. A mesma fé que levantou, por exemplo, Padre Jonas Abib, fundador da Canção Nova. O homem certo dia estava caminhando na beira no meio de umas pedras, de um riacho, do riachinho, passando por lá, ele, Dunga, Eto e todo mundo, os jovens junto com ele, passeando. Ele parou no meio daquele córrego,
olhou e falou para eles: aqui vai ser o centro de evangelização. Todos eles olharam para ele e falaram: o padre está doidando. Chamou nós para passear, mas disse que aqui vai ser um centro de evangelização. E ele disse o número de pessoas: vai ser mais de 100.000 pessoas vão passar aqui. Tá? O que tem no lugar lá hoje? Um centro de evangelização. E é bem, se vocês já foram lá, é assim, ó, o centro de evangelização. A arquibancada é bem no meio mesmo. E ele disse: porque aqui corre águas puras. E o Senhor disse que emanariam água pura do nosso coração. E ali passa um rio embaixo daquele centro de evangelização. Ali passa um rio. E aonde são banhados, cheios do Espírito Santo, muitos e muitos e muitos. É este Pentecostes que acontece na pessoa, que acontece no coração, na vida da pessoa, que faz com que a pessoa acredite naquilo que ela não está vendo ainda. Acredite naquilo que não está vendo. Quando fui fundar a comunidade, muitos falaram: esse cara está doido, com o que ele vai fundar a comunidade? Não tem lugar. O lugar que tinha não tem mais. De repente Deus dá esse lugar. E às vezes nós olhamos, até esses tempos atrás a gente foi comprar uns ferros, uma sucata de ferro para fazer a cobertura. Lá em cima, lá quando vocês passarem subindo do lado esquerdo para cima daquela casinha azul, vocês vão ver uns postes fincados lá. Amém? Vocês vão ver uns postes fincados lá. Lá vai ser a nossa igreja. Lá vai ser a nossa igreja. E no meu coração, vou ser ousado em dizer, ali se iniciará o Santuário da Misericórdia aqui em Ponta Grossa, se Deus quiser. Eu sei que Ele quer, porque Ele está me incomodando demais com isso. Será um santuário, tenho certeza disso. Nós fomos, para comprar aqueles postes ali, eu fui sem dinheiro, não tinha dinheiro. Falei: eu vou comprar uns postes hoje. Ficaram olhando para mim: vou comprar, vamos lá. E fui sem dinheiro, sem nada no bolso, sem R$1 no bolso. Cheguei lá, quando eu voltei para casa, os postes estavam pagos. Pergunta para mim se eu sei de onde que vem. Sei, Deus. Vamos comprar os ferros da cobertura, que é onde vai ser a igreja. Eu indo, eu falei: não, vou lá, eu fui lá e vi os ferros. Eu falei: esses ferros vai ser meu. Cheguei lá, olhei nos ferros, aquele monte de ferro, aí eu falei: separe esses ferros aqui, porque eu vou vir buscar hoje de tarde. Pergunta se o Luciano tinha dinheiro, não tinha 10 centavos no bolso. A van estava andando só com o vento. Falei: eu vou comprar. Cheguei aqui na comunidade e tal, falei: vamos reunir o que der aí de sucata, de coisa velha, vamos descascar fio, sei lá, vamos juntar o dinheiro na minha cabeça. Mas eu estava indo lá para fechar o negócio com o homem lá, eu e o João dentro da van. Algo me disse assim: Luciano, esses ferros já estão pagos. Eu falei: R$2.000. Esses ferros já estão pagos. Eu falei: tá bom. Falei pro João. Falei: João, os ferros já estão pagos. Da onde? Eu falei: não, já está pago. Chegamos lá, falei: pode levar e descarregar. Até viemos atrás do caminho. Levei o cheque assinado ainda. Falei: o Espírito Santo leva isso. Aí esta fé que você dá o cheque, depois você vê como é que vai pagar. Claro que não é para sair se endividando. Aí fala: cara, o Espírito Santo vai... Não faça isso. Vou passar tudo o cartão, vamos lá. Não faça isso, que você vai se dar mal. Mas algo me veio, eu falei: não, vou levar 3 cheques e tal. E acabou-se a bui. Cheguei, larguei os borrachudos na mão da mulher lá, sem fundo. Falei: tá na tua mão, Senhor. Cheguei aqui em casa, a turma tudo agachado nas coisas, separando fio e separando. Vamos pagar os ferros, vamos pagar. De repente chega uma ligação do nada. Vocês estão comprando ferro, tá, eu vi, tal, coisa assim, né? Pois é, fale pro Luciano aí que eu
eu assumo o cheque que foi dado lá. Sim, do nada. A Jenny veio, Lu, gritando, Lu, tá pago os ferros? Eu falei, sério? Eu falei, oh, que Deus que não falha. É a fé, esta visão de São Lucas leva a pessoa a acreditar. Se você, por exemplo, você quer comprar um carro, mas se você ficar esperando cair o dinheiro do selfie, você tem que ir comprar. Depois você se lasca para pagar, né? Mas paga. Vem uma Bíblia para você assim, mas paga. É ou não é verdade? De onde vem? Não sei. Não é do teu esforço, não adianta. É do meu suor. Graça de Deus. Quero fazer tal coisa, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não. Nós temos um lema aqui na comunidade: enche as talhas e o milagre depois acontece. Não foi assim que aconteceu em Caná? Encher as talhas, e aí ela vai dizer: façam tudo o que ele vos disser. Jesus disse: completa as talhas de água. Eles foram e completaram as águas, completaram de água, trouxeram até o mestre-sala, continuou sendo água, mas quando eles foram derramar no cálice do mestre-sala, lá vinho, não era água. Nos olhos dos servos, eles olhavam na jarra e falavam: vamos dar a água da purificação dos judeus para o cara tomar, estamos desempregados, pronto, vai tomar água suja. Mas quando ele derrama na taça, vinho. Esta é a fé que nós temos que ter. Pare de rezar pelo teu marido que ele traste, não vai mudar nunca. Mentira. Muda. Não reze mais pelo teu filho, largue mão. Mentira, muda. Fé carismática, a fé que acredita. Não estou vendo a graça, mas eu sei que vai acontecer. Você pode até ir embora desta terra, não vê aqui a graça, mas de lá de cima você vai contemplar a conversão daquela pessoa, porque você acreditou, porque você creu que ali aconteceria. É esta fé, é isso que São Lucas acreditava, que deixava, o Pentecostes que acontece onde a pessoa, quanto mais ela busca, mais ela quer. Quanto mais ela busca, é o batismo no Espírito que te leva à sede de Deus. A sede, você fica com sede. Quanto mais você quer, mais. Quem aqui já recebeu efusão no Espírito Santo? Que ficou doidão, chapado no Espírito Santo? Levanta a mão assim. Não dá vontade de rezar o rosário todo dia, ler a Bíblia, ler livro de santo? Meu Deus, se fica doido. Fica ou não fica? Fica. Eu acordava de madrugada e ficava, meu Deus, ai Jesus. Aquele negócio que te leva assim, que você... Quanto mais você recebe, mais você quer, mais sede você tem de Deus. Ele te leva a uma sede de Deus. E quanto mais você busca, quanto mais Deus sacia, Deus mais faz na tua vida ainda. A pessoa fica inquieta, não para quieto. Aquela pessoa que ajuda em tudo na igreja, é ministra, é catequista, é não sei o que, limpa, faz um monte de coisa na igreja. É essa pessoa. A pessoa quer servir a Deus, Eu era das 6 da manhã às 10:30 da noite na igreja no domingo. Levantava às 6 horas da manhã, era a nossa intercessão. Saía da intercessão, eu tinha que tocar na missa ou no culto. Aí quando não tinha que tocar, eu tinha que celebrar. Aí saía, ia para casa, almoçava, já voltava para a igreja de novo para arrumar as coisas para o grupo de oração. E lá eu estava. Quando era 10:30 da noite, o Lucianinho estava saindo só o caco, mas feliz da vida. Sabe quando se encosta a cabeça no travesseiro, assim você pensa: meu Deus, não bati em ninguém essa noite. Nossa, não briguei com ninguém no bar. Tô são. Tô embriagado do Espírito Santo só. Então é esta visão que São Lucas tem. Quarta visão da igreja, biblicamente, a visão de São Paulo. Fala por irmão aí, o Pentecostes Paulino, fala. Pentecostes Paulino. A visão de São Paulo.
Na visão de São Paulo, deixa eu ver se eu escrevi aqui, senão eu vou. Na visão de São Paulo, há uma mudança brusca na vida da pessoa. Ele vê o Pentecostes como uma mudança, o homem deixando do homem velho e assumindo o homem novo, a troca de veste, a mudança de vida bruscamente, aquela mudança que vira a pessoa no avesso mesmo, vira a pessoa é de um jeito, de repente você vê ela, você não acredita que é ela e muda de vida. Ou seja, no grego chama-se metanoia. Fala por irmão aí. No grego é metanoia. Diga. Metanoia. Diga, fala de novo. Metanoia. Qual é esta? E aqui que eu quero me deter. Aqui que eu quero me deter agora, né? E quero terminar com essa parte aqui. É o batismo no Espírito Santo que leva à conversão genuína, leva à conversão verdadeira. Por exemplo, na visão de São Paulo, nós não precisaríamos falar de pecado na igreja. Porque veja o seguinte: se nós somos batizados, recebemos a graça santificante, então somos santos. Recebendo a graça santificante, temos que caminhar no Espírito, caminhar em santidade, dar passos em santidade, buscar a santidade. Então, na visão de São Paulo, quando a pessoa recebe a graça santificante, é viver como batizado, ou seja, assumir em sua vida a sua vocação, que é a santidade, que é buscar a santidade. Na visão de São Paulo, quando uma pessoa recebe o batismo no Espírito Santo, ela recebe a luz do Espírito, as trevas vão embora e a pessoa assume uma nova vida, e a partir dali ela caminha em santidade, como a palavra de Deus vai dizer em Romanos. Ele vai caminhar no Espírito, ele já não vai caminhar mais na carne, ele vai caminhar no Espírito Santo, no Espírito Santo. E como é bom, meu Deus, como é bom. Na visão de São Paulo, quando uma pessoa recebe o batismo, a efusão no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a pessoa ela se santifica, ela é purificada pelo fogo do Espírito, e purificada ela não retorna mais à vida de pecado, ela não volta mais a viver uma vida de pecado. Se a pessoa era alcoólatra, bêbada, ela não volta mais à vida de bebedeira. Se a pessoa era usuária de drogas, ela não volta mais a usar drogas. Se a pessoa era adúltera, ela não volta mais a cometer adultério. Se o pai de família lá é um cavalo dentro de casa, ele começa a ser um ursinho dentro de casa, ele começa a ser manso. Por isso a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo traz mansidão ao coração. Nós começamos ele amansa, ele domina, ele doma o animal que há em nós. Doma o animal que há em nós, e nós não retornamos mais ao pecado. Esta é a visão de São Paulo, porque São Paulo, como foi a conversão de São Paulo, se não foi uma trombada com Deus? E o que ele viu? Uma intensa luz. Então a luz que São Paulo viu cegou. Por 3 dias ele ficou sem ver, sem comer, sem beber. Por 3 dias. Porque a luz adentrou as trevas da vida de São Paulo. E a partir daquele momento que São Paulo recebe, tem aquele encontro com Jesus. Depois Ananias, sacerdote, vai até ele. Pedem para Ananias, vai lá. Jesus pede a ele, e Paulo também. Jesus fala com ele em sonho. Fala, Paulo, virá alguém chamado Ananias e você será batizado. Ananias vai até ele. Por isso Paulo vê dessa forma que
quando Ananias impõe as mãos sobre ele e ora sobre ele, Paulo recobra novamente a vista, depois se alimenta, depois vai para junto dos apóstolos e depois ele sai para pregar. Então, na visão de São Paulo, é esta visão, a visão onde leva a pessoa à conversão verdadeira, muda a vida da pessoa, mas a pessoa tem que ter uma abertura total, abertura de vida, querer verdadeiramente, porque não basta você só estar no lugar, não basta. Falar um pouquinho me veio algo aqui, da maturidade na fé, na maturidade da espiritualidade. A maturidade na espiritualidade, tem pessoas que vão para o grupo de oração, vão para encontros e dizem: eu não arrepio mais, eu não choro mais, não tem mais aquele negócio que sentia. Não é que o grupo esfriou, é porque a tua fase de arrepio, de choro passou. A fase do leitinho passou, agora é a fase do alimento sólido. Porque quando se colocava diante de Jesus, se descabelava, chorava, tal, né? Ai, Jesus, né? Chorava, aquela emoção, tal. Já não é mais emoção, porque o batismo, a efusão no Espírito Santo não é só emotiva, mas ela muda a vida da pessoa. Tem pessoas que não conseguem dar passos na sua vida espiritual, porque ela fica presa no emotivo. Ela quer sempre estar sentindo arrepio, ela quer sempre estar sentindo vontade de chorar, ela sempre está querendo repousar, ela sempre está querendo, porque eu não repouso mais, porque... Não é só isso, não é isso o batismo no Espírito, não é isso, eu não oro em línguas, não é isso o batismo no Espírito, mas é mudança de vida, é mudança de vida verdadeira. E não pense que batismo no Espírito é você andar com um terço grande pendurado, você andar com uma cruzona. Não é só isso, não é isso, é externo, mas é mudança de vida aqui dentro, é mudança de vida dentro da tua casa, é mudança de vida dentro do teu trabalho, na roda de amigos, junto com as comadres, junto com os filhos, junto com o pai, junto com a mãe. É mudança de vida. Fala para o irmão aí, o batismo no Espírito Santo é mudança de vida. É mudar verdadeiramente. Eu gosto de falar um pouquinho da vida dos outros. Olha o Espírito Santo na língua, corta. Já não fala mais mal, já não fica escutando aí uns tus-tus da vida aí, né? O tchu-tchá-tchá, né? Já muda, já não consegue mais escutar. E as pessoas vão começar a te chamar de doido, de louco. E começou a ficar louco. Tá lendo Apocalipse que tá ficando louco? Já não assiste mais. Aqui na comunidade não tem televisão, não se assustem. Não tem. Nós não temos televisão. Deus tirou a televisão e pediu: não quero que vocês assistam. Nós não assistimos televisão. Vocês não são normal. E o Big Brother? Eu nem sei o que passa lá na televisão. Não sei. Rádio, não escutamos mais. A gente não escuta mais rádio, não assiste mais televisão. Por quê? Porque Deus quer que estejamos inteiramente aqui, Evangelho. Porque a vida de um batizado tem que ser o Evangelho. Porque o mundo tem pregado formas de vida para nós, formas de vida para que possamos viver erradamente, fora da graça de Deus, fora da que a palavra de Deus nos diz. E batismo no Espírito Santo é mudança de vida. Não existe, não adianta a pessoa pegar e dizer: eu fui no retiro, eu recebi a infusão do Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo, lá no grupo de oração, na igreja está de auréola, mas sai da igreja, sai com rabo e chifre, chega na casa, vira num demônio. Não é verdade? Aí os filhos, o marido, a esposa diz: que adiantou ir na igreja? Voltou mesmo o capeta, né?
É verdade? Não é isso que diz dentro da casa? É verdade. As pessoas se assustam, credo com o Luciano. Você escandaliza aqui, mas em casa, né? É mudança de vida, é mudar de vida verdadeiramente e não querer mais, não querer mais. Não, você vai assistir uma novela, já não te cabe mais aquilo, porque o Espírito Santo te pega ali. Ó, peguei a do Guilherme aqui. Olá, Guilherme. Chegou o Guilherme lá, ó. O Espírito Santo te pega e te goela. Esse não assista, né? E você vê lá, você vê uma cena, você vê, mas não posso, né? E não assiste, não assiste. Você já não se sente bem. Umas conversas sem pé e sem cabeça, essas conversinhas porca que tem, né? Essas conversinhas nojentas que tem, você já pega e já vai saindo meio de lado, assim, já fica, se dá aquelas risadinhas meio, né? Pois é, né? Né? Dá aquelas risadinhas, pois é, né? Mas lembra que você tem que ser luz na vida do outro, né? Repreender, ai como é difícil, né? Mas é aquele amigo que eu mais gosto, é o mais engraçado da turma. Ele vai ficar bravo comigo, mas por causa de você ele está indo para o inferno. Por tua culpa, porque você deve falar a verdade. Amém? Fala por mão aí. Batismo no Espírito, Pentecostes, é mudança de vida, é conversão. Fala assim, é mudança de vida verdadeira. Não é só superficial, não. Eu amo tanto esse Espírito Santo, sabe? Eu amo tanto, tanto, tanto que eu cheguei um dia no... Ei, Guilherme, tratar essas coisas aí. Uma vez, um retiro para servos, lá no retiro de servos, a renovação carismática, e primeiro retiro meu, misericórdia. Eu cheguei lá, sabe que você chega meio perdidão assim, você vai naqueles retiros, você chega lá, não sabe com quem que você conversa, não sabe com quem que você não sabe nem o que falar, de medo de falar alguma coisa, né, e dar errado. Cheguei lá, aquele povo tudo doido, com as cruzonas de 1 metro mais ou menos no pescoço e tal, doido, um rezando o terço para um canto, outro rezando para o outro lendo a Bíblia, e eu olhando e falei, meu Deus do céu, essa Bíblia que eu comprei no meu primeiro retiro. Quantos anos? 17 anos atrás. Nesse retiro eu comprei essa Bíblia. Eu falei, eu tenho que comprar uma Bíblia, que vergonha, não trouxe nem Bíblia. Corri comprar uma Bíblia, comprei essa Bíblia lá naquele retiro, lá no Verbo Divino. E eu durão, eu não chorava, mas nem que matasse, eu não chorava. Ih, já viu chorar morto? Não chora, né? E eu lá, durão. E o povo vai para um lado e eu durão lá. Tinha chorado no grupo de oração uma vez. Pensei, bom, já deu a cota, né? Já estou sarado, estou curado. Misericórdia, quando chegou a hora de pedir a efusão no Espírito Santo. Eu nunca vi uma pessoa ter tanta lágrima e tanto ranho daquele jeito. Como é que tem tanta coisa daquela na gente? A gente fica bem sequinho o dia inteiro, né? Mas quando você chora, chora pelos olhos e pelo nariz. E eu ali faceiro, e o povo e vai para um lado, vai para o outro, aí chegou a hora, o Padre Pedro pregou, cura interior, já começou ali, eu comecei já a fazer beiço na pregação, já falei, meu Deus do céu, o negócio vai dar certo. De repente, chegou a hora da efusão no Espírito Santo. Até esse dito momento, eu fumava meu cigarrinho escondido dos servos do grupo de oração. Meu Deus do céu. Padre Pedro pregou, foram pedir a efusão no Espírito Santo, começaram tudo tranquilo, começaram a cantar uma música, começaram a cantar e tal, e vai. De repente, eu não sei o que me deu, que eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, e fui chorando. E aí os piás se incomodaram e ficaram olhando. Aí um deles tentou me abraçar, eu falei, não, me deixe, né? Me deixe eu aqui que...
E eu choro e ranho e choro. E aí o Padre Pedro, agora os servos vão sair, pedir a efusão no Espírito Santo, eu tocar. Aí veio o diácono Isoil, aquele negão, aquele tamanho, veio vindo. E eu já estava esvaindo. Eu já tinha arrancado óculos, jogado o nariz eu não parei. Eu falei, nem vou tentar limpar mais, deixar que desça, depois eu me viro. Não tinha mais, era ranho demais, tá louco? E lágrima, e o zóio com a batata, tal, que não podia nem enxergar, mas de tanto chorar, e aquele momento não acabava. E eu dizia, meu Deus, para, e uma dor terrível aqui dentro, que eu falava, meu Senhor, Jesus não quer parar. E eu, ai Senhor, e choro. E daí os piá choravam de ver eu chorando, porque me conheciam, sabiam de onde que eu saí, de onde que eu vim, né, dos buracos da vida. Aí choravam de ver eu chorando, de eu ter um encontro com Deus. Olha que bandetom, nunca viram um homem chorar, né? E eu ali chorando, de repente o diácono Isoil se aproximou de mim, me abraçou assim, eu dei uma olhada nele assim, que eu tenho que olhar assim, né? Deu uma olhada, ele tocou, colocou a mão na minha cabeça e começou a orar em línguas. Meu Deus, sabe, aquele choro que eu tava berrando, eu tô falando aqui, mas vocês não têm noção. Aconteceu com o Luciano também. 10 minutos antes, sério lá na frente. 5 minutos depois, debruço lá na frente. Luciano, conte depois para nós aqui. É bem assim. Não tem homem durão com o Espírito Santo. Não tem, veja Paulo, não tem. Eu estava durão lá, de repente eu estava que nem uma criança. Eu berrava mesmo, eu chorava, não queria saber. Azar, que nem diz o Luciano, chorava que nem criança com cólica. Chorando, de repente o diácono Isoil, mas foi um banho. Engraçado, cessou aquele choro na hora. E como que uma água desceu da cabeça aos pés, foi vindo aquela calmaria. E acalmou, eu olhei para todo mundo. Sabe qual que era a minha vontade? De sair abraçando todo mundo e dizendo que Jesus amava eles. Todo mundo para mim era bonito. E eu comecei a dar risada, eu fiquei feliz da vida. E aquele negócio foi vindo, eu falei, meu Deus, isso é melhor que cocaína, isso é melhor que pinga. E foi aquele negócio. Jesus amado, o fogo acendeu. E nunca mais eu fui usuário de drogas, nunca mais fui alcoólatra, nunca mais voltei à vida que eu levava. Mudança de vida. O Espírito, eu só acredito no batismo no Espírito Santo quando uma pessoa vem e fala para mim, fui batizado no Espírito Santo, e ela permanece no caminho por mais que doa, por mais que venha a prova, ela está ali firme. Agora esses molengão assim, Maria mole, qualquer ventinho derruba, e não foi batizado no Espírito Santo ainda. Que o Espírito Santo mantém. O Luciano vai falar disso daqui a pouco. mantém de pé. Amém? Vamos pedir isso.